Peixe-pedra. Este jamais vai ganhar qualquer concurso de beleza, a menos que o critério seja a maior semelhança com uma pedra. Os olhos pequenos e opacos e a pele áspera se camuflam perfeitamente no ambiente. Uma cabeça grande, uma boca maior ainda e uma casa cheia de... pedras. E só porque você está na praia não significa que está seguro. Esse peixe consegue sobreviver 24 horas fora d'água. Pisar ou encostar em um não é nada bom. Os espinhos dorsais possuem um veneno extremamente forte lançado quando alguém pisa neles, causando paralisia e até insuficiência cardíaca. Você precisará de socorro rápido. É por isso que o animal está entre as criaturas mais perigosas da água ou de qualquer outro lugar. Cuidado quando for andar por regiões rochosas. Esse peixe adora se esconder por lá. Peixe-dragão negro. Se existisse um prêmio de peixe mais medonho do oceano, esse certamente ganharia. Com uma pele viscosa e sem escamas, dentes grandes e uma cara que só uma mãe acharia bonitinha, esse animal dá arrepios só de ver. Ele gosta de nadar entre 200 e 1.800 metros abaixo do nível do mar, onde as águas são mais escuras e frias. Assim como outras criaturas nesta lista, usa a bioluminescência do corpo para caçar presas. Ele também tem uma espécie de apêndice preso debaixo do queixo, cuja ponta é vermelha e brilhante. Muitos peixes acham que essa pequena bola de luz é uma presa e acabam parando entre as mandíbulas do animal. Gostei da tática, amigão. Boa mesmo. Peixe-ogro. A Fossa das Marianas é um buraco no oceano cuja profundidade é de quase 11 quilômetros abaixo da superfície. É muito fundo. Apesar de os cientistas saberem da existência dela, ela continua entre os locais menos explorados da Terra. E é também a região mais profunda dos oceanos. A maioria das criaturas que vivem lá embaixo provavelmente ainda não foi vista pelos humanos, mas cientistas tiveram o desprazer de conhecer o peixe-ogro. Além de ogro, esse peixe tem presas poderosas. Veja só. Ele é carnívoro e se alimenta de qualquer coisa que cair em sua boca. Usa a quimiorrecepção para pegar suas presas, ou seja, consegue sentir resíduos químicos que saem de outros organismos vivos nas profundezas do mar. Isso porque, ao contrário de muitos de seus colegas, não tem nenhuma célula produtora de luz em seu corpo. Além disso, lá embaixo é totalmente escuro, então ele abocanha qualquer coisa que cruzar seu caminho. Apesar de ser medonha, essa criatura não oferece perigo algum a humanos. Ela só cresce até 20 centímetros. Ainda assim, eu não gostaria de ver uma coisa dessas quando for mergulhar no mar. Dunkleosteus. Parece brincadeira, mas a verdade é que esse peixe pré-histórico, conhecido como T-Rex dos mares, não tinha dentes, mas placas ósseas na boca que lhe conferiam a mordida mais forte entre todos os outros monstros de seu tamanho. Tubarão-duende. Se você acha assustadores os filmes de tubarão, é porque ainda não viu esta criatura horrenda nadando por aí. Para sua sorte, é pouco provável que a veja cara a cara, já que esse peixe vive 900 metros debaixo d'água. Ele parece uma junção entre um tubarão e alguma criatura de seu pior pesadelo. A mandíbula protuberante é parecida com uma espada e é estendida para a frente durante um ataque. Ao contrário de outros tubarões que são acinzentados, esse tem um tom rosado nada bonito. Além do comportamento assustador, o que os cientistas sabem sobre o tubarão-duende? Bem, não muito, tirando o fato de que ele pode atingir até 5 metros de comprimento. Parece que ainda temos muito a aprender sobre esse carinha, se tivermos coragem. Por falar nisso, sabia que os tubarões nunca dormem? Muitas espécies precisam manter a água se movimentando ao redor de suas guelras para ter oxigênio. Então, não podem cair em sono profundo como a gente. É por isso que ficam meio acordados enquanto descansam. Geralmente, os tubarões nem fecham os olhos. Tubarão-charuto. Esse peixe é um terror da vida real, com dentes inferiores grandes e afiados, enquanto os de cima são menores. Quando caem, o animal os come para manter os níveis de cálcio. Que sacada genial, hein? Tubarão-cobra.
Estudar esse peixe é como acessar um portal de volta para a pré-história. Isso porque os cientistas acham que esse tubarão, que é parecido com as enguias, não mudou muito desde a época em que os antigos ancestrais vagavam pelas profundezas do mar. Então, às vezes é chamado de fóssil vivo. A boca possui 25 fileiras de dentes afiados, virados para trás. São 300 no total, feitos para capturar a presa e prendê-la com tamanha firmeza que ela jamais conseguirá escapar, de acordo com estudos realizados em 1884 e publicados no Bulletin of the Essex Institute. Para a sorte dos banhistas, os tubarões-cobra vivem entre 120 e 1.280 metros abaixo da superfície do mar. Então a chance de encontrar um deles é mínima. Ou seja, provavelmente o pesadelo de qualquer dentista. Astroscopus guttatus. Dê uma olhada nesta belezura. Este peixe certamente é a última coisa que você gostaria de ver no fundo do mar. Esse ser horrendo esconde o corpo debaixo da areia, deixando a cara descoberta à espera de uma presa. Tubarão wobbegong. Aqui está mais um peixe estranho. Ele fica no fundo do mar, esperando pacientemente alguma presa passar. Tubarão fantasma. Não é de fato um tubarão, mas um peixe bastante ossudo. Trata-se também de um fóssil vivo. Ele não mudou muito nos últimos 400 milhões de anos. O curioso é que os tubarões e os humanos possuem um ancestral comum que viveu cerca de 440 milhões de anos atrás. Apesar de as duas espécies terem evoluído, cada qual à sua maneira, ainda há sinais dessa conexão. Por exemplo, o genoma de um tubarão-elefante é muito parecido com o nosso. Liopleurodon. Esta lista de criaturas aterrorizantes estaria incompleta sem mencionar o horrendo e pré-histórico Liopleurodon. Esse réptil marinho carnívoro existiu durante o estágio caloviano da Era do Jurássico Médio e dominava as águas com seus 2,70 metros de comprimento. Cientistas acreditam que ele conseguiu sobreviver nesse trecho de águas profundas por causa de sua capacidade de nadar longas distâncias e por suas patas com formato de remo. Ele provavelmente não conseguia se auto-impulsionar em direção à presa como os outros animais da região, mas podia acelerar e atacar com eficiência e sem piedade. Além disso, utilizava seu longo focinho para farejar as presas, o que leva os cientistas a acreditar que ele não precisava enxergar para caçar. Isso quer dizer que conseguiria viver tranquilamente na Fossa das Marianas. Cerca de 150 milhões de anos atrás, o Liopleurodon entrou em extinção por causa da disputa por presa contra outros répteis marinhos. E eu acho que falo em nome de todos quando digo graças a Deus por isso. Considerando que os cientistas exploraram apenas 5% do fundo do mar e encontraram algumas criaturas marinhas horripilantes e inimagináveis, só nos resta imaginar quais outros animais vivem nas profundezas dos oceanos. Talvez seja até melhor que eles fiquem só na imaginação mesmo, né? Tubarão boca grande. Esse peixe se alimenta por filtragem e é inofensivo para os humanos, apesar de sua bocarra ser bastante intimidadora. Assim como o tubarão frade, ele nada sempre com a boca aberta, como se estivesse no Twitter. Enguia de Gulper. Esse animal habita nas profundezas do mar e tem uma barriga distendida que lhe permite engolir presas com o dobro de seu tamanho de uma só vez. Ela tem mandíbulas com formato diferente e pode ter entre 60 e 90 centímetros de comprimento. Está vendo aquele tronco perto do fundo do oceano? Talvez seja um pedaço de um navio velho ou de algum tesouro, ouro, diamantes, torrica. Quando se aproxima mais, você percebe uma coisa. O tronco está nadando. Não é um tubarão nem um golfinho. É um crocodilo de água salgada. Ei, não entre em pânico. Se encontrar algum desses répteis no mar, é pouco provável que ele vá enxergá-lo como comida. Os crocodilos possuem uma válvula especial na garganta que os impedem de se afogar debaixo d'água, mas isso não significa que não podem morder. É bem provável que o animal esteja indo para alguma ilha ali perto, e o jeito mais rápido de chegar lá é nadando mesmo. Afinal, ele não pode andar de balsa, né? Observá-lo de longe não faz mal. Só não nade para a margem na hora, pois ele adora emboscar sua refeição em águas rasas. Se tem um momento em que eu queria ver um grande tubarão branco, é esse.
quando estivesse nadando com crocodilos. O tubarão iria dar um fim no crocodilo rapidinho, resolvendo o meu problema. Ei, vamos dar um mergulho profundo nas águas do oceano para ver quais destes animais assustadores são nossos amigos. Estamos nadando nas águas tropicais da ilha Nanuia, Palavo, perto de Fiji. Tá vendo essas criaturas gigantes do tamanho de um fusca? São as arraias jamantas. Elas têm caudas compridas que parecem chicotes e corpos grandes e achatados. Há duas espécies delas, a jamanta de Recife e a oceânica. Ambas pertencem à mesma família dos tubarões, mas só têm dentes pequenos na mandíbula inferior e se alimentam de zooplânctons, peixes bem pequenos e crustáceos. As arraias jamantas são animais sociáveis e gostam das pessoas. Se você as deixar se aproximarem, nadarão ao seu redor para observá-lo, mas nem se dê ao trabalho de persegui-las, elas são nadadoras super rápidas. Elas também são chamadas de manta e morcego do mar, e de todos os seres marinhos, são os que possuem os maiores cérebros, em comparação ao tamanho de seus corpos. Essas criaturas conseguem se reconhecer de frente para um espelho. O Semicócifus reticulatus é o próximo. Apesar de sua feiura, é um dos peixes mais simpáticos que habitam as águas rasas do Japão, China e Coreia. Ele tem protuberância na mandíbula e na cabeça e gosta de se esconder em sua anêmona. Geralmente, fica com medo de sair de lá, mesmo com seu 1 metro de tamanho. Um desses carinhas fez amizade com um mergulhador japonês 30 anos atrás. O homem reparou que o peixe estava ferido e o ajudou a se recuperar. O mergulhador trabalhava como cuidador de um santuário shintoísta que ficava embaixo do mar e hoje chama o peixe batendo em um sino submerso. Agora vamos nadar com o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia. Embora seja mesmo um tubarão, ele tem muitas coisas em comum com as baleias. É um animal que consegue viver até 100 anos, mas seu cérebro é minúsculo. O tubarão-baleia é indiferente aos humanos. Na verdade, não está nem aí para os animais que não consegue comer. E, ao contrário de outras espécies de tubarões, não vai morder você. Ele se alimenta por filtração e, apesar de possuir 3.000 dentes, não os utiliza. A boca é enorme, tipo a minha, mas a garganta é do tamanho de uma moeda. Em seguida temos o peixe-lua, que não tem cauda e parece ter sido partido ao meio. Suas barbatanas são grandes e, se você as vir acima da superfície da água, pensará que é um tubarão se aproximando. O peixe-lua mergulha nas profundezas do mar para que outros peixes esfoliem sua pele e removam os parasitas. Assim que esse serviço é feito, ele volta para a superfície para tomar sol. É um comilão. Se vir você na água, se aproximará e o observará. Em um dia estará comendo na palma da sua mão. Este animal parece estar sempre sorrindo. É o golfinho nariz de garrafa. É uma das criaturas marinhas mais sociáveis do mundo e viaja em grupos. Esse golfinho gosta de brincar, caçar, cuidar de seus filhotes e de ajudar outros membros da comunidade. O nariz de garrafa nada muito bem e alcança velocidades de até 30 km por hora. E, geralmente, vai para a superfície para respirar através do buraco que tem na cabeça. Também é um ótimo comunicador e envia mensagens para seus amigos. Utiliza a ecolocalização para navegar e encontrar comida. Quando vê pessoas, age com muita simpatia, tanto que baixa a guarda, o que acaba tornando vulnerável a predadores, como tubarões. Partindo para a costa do Pacífico, vamos nos deparar com algumas baleias cinzentas. A pele delas é coberta por parasitas e outros organismos que fazem com que seus focinhos pareçam pedaços de rocha. Precisamos ser legais com elas primeiro, que podem atacar um barco grande, navio ou até uma embarcação maior se sentirem que seus filhotes estão correndo perigo. Geralmente são simpáticas e não se importam com a aproximação de pessoas. Em alguns casos, até chegam perto de barcos pequenos e deixam os humanos tocá-las, embora a lei exija manter distância delas. Se uma baleia cinzenta quiser se aproximar, o fará, mas caso se sinta ameaçada, agirá com agressividade. Agora vamos ver um peixe que tem uma ferramenta na cabeça. É o tubarão-martelo. O crânio dele o ajuda a caçar. Seus olhos ficam na borda da cabeça do martelo, o que lhe permite ter uma visão vertical de 360 graus. O problema é que tem um ponto cego bem na frente do nariz. A cabeça é como um detector de metal. A maioria das coisas que ele quer fica abaixo da superfície da areia. Então, mergulhe a cabeça gentilmente nela para desenterrar o que estiver lá. Ele pode ser visto em águas temperadas e tropicais, tanto no litoral quanto em alto mar.
Geralmente anda em grupos e costuma ser inofensivo para banhistas e mergulhadores. Mas já aconteceram alguns casos em que ficou agressivo. Mas antes de atacar, o animal dá vários sinais de alerta para que os mergulhadores saibam que ele não está em um bom dia. Temos também uma criatura menor, o leão marinho. Ele é um pouco traiçoeiro. É brincalhão, agressivo, arrogante, inteligente e, acima de tudo, curioso. Os leões marinhos não conseguem respirar debaixo d'água, mas podem mergulhar a quase 300 metros de profundidade e ficar um tempão sem respirar. Antes tomam muito ar e, assim que mergulham a cabeça na água, as narinas se fecham. Se virem humanos na praia, ficarão longe e esperarão que eles saiam. Os espécimes selvagens não são simpáticos com ninguém, principalmente caso se sintam ameaçados. Só é seguro ter contato com os que foram treinados em cativeiro. As baleias belugas vêm a seguir. Elas são brancas, com cabeças grandes e estão entre as criaturas mais sociáveis e barulhentas que existem. Suas bocas têm cantos arqueados, que dão a impressão de que estão sorrindo. As belugas nascem com a cor cinza escura e levam 8 anos para ficarem brancas. E são capazes de mudar o formato de suas cabeças soprando ao redor dos seios nasais. As belugas adoram os humanos. Quando fazem amizade com alguém, não querem mais ir embora. Embora sejam animais selvagens, confiam muito nas pessoas. Os biólogos marinhos recomendam manter distância para a segurança delas. Você já ouviu falar sobre os bois do mar? Sim, são os peixes boi. Alguns são encontrados em rios e outros no mar. Embora sejam grandes, geralmente ficam nas águas rasas do litoral, mastigando ervas marinhas, folhas e algas. Os peixes-boi colocam a cabeça para fora d'água a cada 4 minutos para respirar, mas conseguem prender o fôlego por mais tempo. Eles nadam devagar e, embora não sejam tão inteligentes quanto os golfinhos, conseguem identificar cores. Esses carinhas são gigantes simpáticos e gostam de se aproximar dos humanos em busca de cordialidade. Em seguida temos o tubarão-elefante, que é o segundo maior tubarão do mundo. Sua boca é sua característica mais impressionante, igual a minha. Já que aberta, ela atinge mais de 1 metro de largura. Tá, você venceu. Esse animal tem uma aparência intimidadora, mas apesar do tamanho é inofensivo para os humanos, e até nada com mergulhadores. É muito sociável e pode formar grupos de 100 indivíduos, e fica perto da superfície da água, se alimentando dos plânctons. Além disso, tem um monte de dentes que não usa. Você sabe qual criatura consegue cantar músicas altas durante meia hora? Algum cantor famoso? Na verdade, é a baleia jubarte. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que ela faz esses barulhos e uivados. Pode ser algum tipo de comunicação para atrair parceiros para o acasalamento. Você a verá perto de litorais se alimentando de comidas minúsculas e ela usa a cauda para impulsionar o corpo através da água. As baleias jubartes são menos simpáticas do que as cinzentas, pois são muito cautelosas. Mas são as heroínas do oceano. Tentam salvar outros animais de orcas. Especialistas dizem que elas são capazes de tomar decisões rápidas e de solucionar problemas. Houve um caso em que uma baleia jubarte pulou na frente de um biólogo para salvá-lo de um tubarão-tigre. Agora vamos tentar ver um especialista em disfarces. O polvo do Recife do Caribe. Suas células coloridas o ajudam a se misturar à textura da areia e das rochas do fundo do mar. Mas esse polvo é solitário, prefere andar por aí sozinho. Essa criatura é minúscula, atingindo no máximo 13 centímetros, com braços do tamanho do pé de uma pessoa. Se você chegar bem pertinho dele, ele ficará azul para alertá-lo de que está se sentindo ameaçado. Embora seja confiável, é melhor manter a distância para não o irritar. Um animal esquisito anda por aí como se fosse um aspirador das profundezas escuras do mar. Estou falando do porco do mar. Ele ganhou esse nome por causa de seu corpo rosado e cabe na palma da sua mão. Ele não nada, fica apenas vagando por aí no fundo do mar. Suas pernas são formadas por 5 a 7 pares de pés em forma de tubos, com tentáculos ao redor de suas bocas, para mexer na lama em busca de alguma carniça para comer. Eca! Como é muito vulnerável, possui um veneno na pele para protegê-lo de predadores. Se você encontrar um, ele será bem simpático, mas se quiser mantê-lo em cativeiro, precisará de um tanque muito, muito profundo mesmo. Por falar em criaturas marinhas gosmentas, aqui está a carambola do mar. Trata-se de um animal simpático que gosta de nadar perto da praia em noites quentes de verão. Há 2 tipos de carambolas do mar, uma com tentáculos e outra sem. É comum vê-las à noite, já que brilham no escuro iluminando as águas. Uma delas é a groselha do mar.
Na areia, ela parece uma gota transparente de gelatina e cabe em uma colher de chá. Ao contrário das águas vivas, as carambolas do mar não queimam a pele, pois não têm células urticantes, por isso é seguro nadar perto delas. O céu está queimando. Os oceanos do mundo estão espumando. Trovões e relâmpagos sacodem o ar. Dois dos mais terríveis e poderosos monstros colidem em um duelo. Um prenúncio do fim do mundo. A simples visão desse monstro pode enlouquecer qualquer um. O grande e atroz Túlio. E a maior lula do planeta está lutando contra ele. Uma fera que não conhece o medo, porque ela é o próprio medo. A causa de 1000 naufrágios. O poderoso e horrível Kraken. Que comece a luta mais épica da história do universo. Você está em um barco de pesca navegando em um oceano calmo. A água é cristalina e não há vento. O mar se confunde com o horizonte. Nenhuma terra à vista. Você se sente livre. Você olha para a lateral do barco e nota algo estranho na água. Você está flutuando no centro de uma enorme mancha negra, cercada por um amplo campo verde. O que é isso? Será óleo derramado na água que assumiu essa tonalidade tão estranha? Então, por que isso é tão perfeitamente redondo? De repente, você percebe o que é, e o sangue congela em suas veias. O círculo preto é uma pupila no centro de um enorme olho verde. Essa coisa está olhando diretamente para você, e é tão grande que seu barco parece um pontinho ao lado dessa criatura. É o Kraken. Mas não se preocupe, o monstro não está interessado em uma pequena presa como você. O Kraken tem afundado navios há séculos e nunca encontrou nenhuma resistência decente. Existem milhares de barcos no fundo do mar, mas de que adianta? O Kraken anseia por um verdadeiro desafio, mas nunca o encontrou. O maior mamífero da Terra é a baleia azul, que até parece um peixinho dourado de estimação para ele. Mesmo o megalodonte poderia facilmente perder uma batalha para essa fera com tentáculos. Quem sabe ele deveria procurar algum grande monstro no fundo da Fossa das Marianas? Não, a pressão é muito alta e não há quase nada morando lá embaixo. Mas então, o Kraken teve uma ideia. Ir para o lugar mais remoto da Terra. Um lugar raramente visitado e pouco explorado. Este lugar se chama Ponto Nemo. Aqui, bem abaixo da superfície do oceano, está a antiga cidade de R'yar, construída muito antes do aparecimento dos humanos. E entre as ruínas adormecidas, o enorme e poderoso Túlio está adormecido. Este antigo semideus está descansando aqui há centenas de milênios. Todo esse tempo, Túlio esperou pela hora de causar estragos na Terra. Ele está dormindo, mas, mesmo em seus sonhos, Túlio se comunica com os membros do seu culto. Ele usa telepatia para entrar em suas mentes e fazê-los realizar atrocidades. Mas, de repente, o sono do Túlio é interrompido. Quem se atreve a acordá-lo tão rudemente? Túlio abre seus olhos vermelhos raivosos, cobertos de algas marinhas, e vê uma enorme lula na sua frente. O Kraken finalmente encontrou um oponente digno. E imediatamente, ele ataca Túlio e envolve seus tentáculos em volta da cabeça do monstro. A luta tem início. Com um forte impulso, Túlio sobe para a superfície, arrastando o Kraken consigo. Dois monstros gigantes, maiores do que os arranha-céus mais altos, emergem da água. O mar está furioso e as nuvens estão se formando no campo de batalha. Enfurecido, Túlio ataca o Kraken, mas ele não parece sentir nada. Relâmpagos brilham nas nuvens negras e agitadas. Túlio tenta se livrar do Kraken, mas os tentáculos da lula agarram o monstro verde com firmeza. Enquanto isso, você está a caminho do Ponto Nemo para assistir ao desenrolar da batalha. Você precisa navegar pela costa do Chile e coisas estranhas estão acontecendo lá agora. Centenas de marinheiros estão subindo a bordo de dezenas de navios. Embarcações de pesca comuns, assim como navios da marinha fortemente armados e carregados. E quando você pergunta a alguém para onde todas essas pessoas estão indo, todos olham para você com uma expressão sombria e respondem: para a eternidade.
O Kraken está levando a melhor. E Túlio chama seus seguidores para ajudar. Ele espera que os navios ajudem a derrotar o inimigo, mas vai demorar 2 dias antes que o primeiro deles chegue. Túlio finalmente se libera do Kraken e o joga na água. A Lula ataca novamente, mas Túlio a agarra pelos tentáculos e a levanta acima de sua cabeça. Um raio atinge o Kraken, mas isso não é mais que uma faísca para o gigantesco monstro. Ao mesmo tempo, os marinheiros em transe sobem no convés e olham na direção do campo de batalha. À noite, eles adormecem e têm o mesmo sonho sobre a antiga cidade de R'yr. No centro dela, há uma capela retorcida e dentro, Túlio está sentado em seu trono, chamando seus seguidores. Dia, noite e dia, os monstros lutam entre si com suas últimas forças. E finalmente, pequenos pontos se juntam ao redor deles. Os navios chegaram. Eles estão prontos para atacar o Kraken, e o Túlio lhes dá uma ordem mental. Mas o Kraken tem uma carta escondida na manga. Ele não vinha afundando navios apenas por diversão. Muitas vezes salvou milhares de criaturas marinhas capturadas em redes de pesca. E agora, elas e seus descendentes de todo o oceano vêm para ajudar o Kraken. Enormes polvos, baleias azuis, tubarões brancos, enguias elétricas. Todos estão atacando os navios inimigos. As baleias estão atacando os submarinos e as enguias estão desligando os motores dos veículos com suas descargas elétricas. De repente, o Kraken mergulha na água. Ele desistiu? Ficou com medo? Improvável. Túlio olha para o oceano e espera a Lula atacar. O Kraken nada sob as pessoas e os peixes que estão lutando. Ele começa a girar seus tentáculos, criando um enorme redemoinho. Os navios estão condenados agora e Túlio só pode confiar em si mesmo. O Kraken é uma criatura poderosa, mas afinal é um animal, enquanto Túlio é incrivelmente inteligente, embora malévolo. Ele entende que o Kraken é um monstro marinho e pode ser derrotado uma vez em terra. O rugido de Túlio sacode os céus. Relâmpagos atingem o oceano. A água está fervendo. A antiga cidade de R'yr está se erguendo do fundo do mar. O Kraken não pode escapar aqui. Ele precisa de água. A Lula luta com Túlio, com o que resta de suas forças. Mas, sem seu elemento, ela perde a batalha rapidamente. Túlio é o vitorioso. Agora que está acordado, irá destruir o resto do mundo, como foi predito. Mas a luta não poderia ter passado despercebida. Graças aos dados de satélite, o mundo já sabe o que aconteceu. E um plano foi elaborado para abater o antigo monstro, caso ele ganhasse. Aviões de combate entram em cena e atacam Túlio. O monstro ergue os braços para o céu. Nuvens estão se formando ao redor dele. Uma descarga elétrica brilha nas nuvens e a eletricidade desaparece dentro de algumas centenas de quilômetros, incluindo os componentes eletrônicos a bordo dos jatos. Eles estão caindo na água. Não há como derrotar a fera mítica. Mas o que é isso? De repente, satélites estão caindo do céu em dezenas. Túlio não sabia que o ponto Nemo é um depósito de lixo espacial. Como este é o ponto mais distante da Terra, é seguro lançar satélites ociosos lá. No momento, centenas deles estão caindo na cidade antiga e bombardeando o monstro. Desorientado pelo ataque repentino, Túlio recua para as profundezas da água, junto com sua cidade. Então ele decide voltar a dormir por mais 1000 anos e esperar o momento perfeito para arruinar o mundo. A habilidade de Túlio de controlar mentes fez todas as testemunhas da batalha esquecerem o que viram. A humanidade, mais uma vez, não está ciente dos perigos contidos nesse abismo. Túlio não quer que as pessoas estejam preparadas quando ele despertar. Se você inserir essas coordenadas no GPS, verá onde está o ponto Nemo. Em 1997, oceanógrafos gravaram um som misterioso vindo das profundezas do mar. Foi chamado de Bloop e pode ser facilmente encontrado na internet. Esse evento levou muitas pessoas a acreditarem na existência de Túlio. Mas o pânico não durou muito. Acontece que o Bloop era o som de uma geleira se partindo. Ou talvez seja Túlio, que tenha feito pessoas pensarem assim. Quem sabe?
quanto mais fundo você vai, mais assustadores eles ficam. Você está prestes a viajar para as profundezas mais escuras do oceano e verificar se essa afirmação é verdadeira. Será que as criaturas que vivem lá são tão assustadoras quanto as pessoas pensam? Você desce 40 metros debaixo d'água. Preste muita atenção na parte sob suas nadadeiras. Nossa, o que é aquele rosto aterrorizante meio escondido na areia? Esse é o Astroscopus guttatus, conhecido no Brasil como aranhuço. Você pode encontrar esse peixe no Atlântico Norte. Ele se enterra na areia até que uma presa desavisada se aproxime. Então a criatura de pesadelo dispara um choque elétrico no pobre animal e o janta. Você segue descendo para 70 metros sob a superfície. É onde você avista uma criatura colorida e fofa, com não mais que 30 centímetros de comprimento. É o Fringe Head, sarcástico. A princípio, o peixe parece inofensivo. Mas se for provocado... Quando este animal está agitado, ele abre sua boca enorme para se defender de predadores. Essa tática de defesa é um espetáculo de se ver. Surpreendente e assustador. Felizmente, o peixe não é uma ameaça para as pessoas. A criatura que você vê a seguir pode viver confortavelmente em águas rasas, mas você a encontra em uma profundidade de 300 metros. Você nem precisa se perguntar por que esse animal recebeu o nome de Game of Thrones Brittle Star. Ao contrário das estrelas do mar, que rastejam lentamente pelo fundo do mar, esta criatura se move rápido, contorce seus braços longos e flexíveis para ir do ponto A ao ponto B. Seu corpo é protegido por uma cascadura de carbonato de cálcio, da classe Ophiuroidea, do grego ophis, serpente, eidos, forma. São equinodermos minúsculos e cabem facilmente em cantos, rachaduras e pequenas fendas nas rochas. Em uma profundidade muito maior de 600 metros, você se depara com a lula gigante. Por muito tempo se pensou que fosse uma criatura lendária, ao invés de um animal real. Uma lula gigante foi capturada pela primeira vez em 2001, e é exatamente tão grande quanto o nome indica. Os olhos da criatura são do tamanho de bolas de futebol, e a lula em si pode pesar até 270 quilos. Quase 900 metros abaixo da superfície, e você é aterrorizado por outro animal de aparência assustadora. É um pouco vermelho e pequeno, não tem mais do que 30 centímetros. Conforme você se aproxima da criatura, ela parece bastante dócil, ou talvez apenas indiferente. A lula vampira do inferno. Esse é o nome do animal. Parece um guarda-chuva com tentáculos. Ela nem mesmo produz tinta, então é melhor deixá-la em paz. Logo depois disso, a uma profundidade de cerca de 1000 metros, você encontra o tubarão charuto, ou tubarão cortador de biscoitos. Esta criatura é um parasita. Ele se liga a peixes grandes, golfinhos, baleias e às vezes até a pessoas. Em seguida, usando seus dentes serrilhados, ordenadamente dispostos, arranca pedaços de carne do tamanho de biscoitos. Este animal horrível e brilhante não cresce mais do que 56 centímetros e vive na zona crepuscular do oceano, a uma profundidade de 1000 metros. A luz se torna algo raro e valioso. Os animais que vivem tão longe da superfície têm que desenvolver características incomuns para sobreviver. Foi assim que o peixe olhos de barril ficou com a cabeça transparente e 2 olhos supersensíveis em forma de barril. Agora, quase como sempre, seus olhos estão apontados para cima, permitindo que o peixe veja a presa em potencial. E você? Quase 1.200 metros abaixo da superfície, você vê algo caído e flácido. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculo. Sua carne gelatinosa permite que a criatura sobreviva à incrível pressão da água. Apesar de sua aparência, o peixe-bolha é um predador de emboscada. Geralmente, ele permanece muito quieto no fundo, esperando por presas desavisadas para atacar. Você vai um pouco mais fundo e identifica uma criatura que parece particularmente medonha. O tubarão duende detecta a presa com seu focinho. As terríveis mandíbulas da criatura estão presas a ligamentos elásticos. Quando algum animal chega perto demais, o tubarão catapulta sua boca para frente para pegá-lo. Se sua boca pudesse fazer o mesmo, você seria capaz de comer coisas penduradas a 18 centímetros de distância do seu rosto. Ainda mais profundo do que isso, a 1.500 metros, você nota outro membro da família dos tubarões. O tubarão babado. Parece uma enguia crescida demais, mas suas guelras são forradas com franjas, vermelhas nas bordas. Daí o nome. A boca horripilante da criatura tem 25 fileiras de dentes afiados voltados para trás, 300 no total. O tubarão prefere pairar na água, esperando que sua presa se aproxime.
Então ele ataca como uma cobra. De repente você vê algo brilhar intensamente como uma lâmpada elétrica. Mas depois de se aproximar, você recua horrorizado. A criatura se parece com uma enguia aprimorada, equipada com dentes grandes. Esse é o peixe-dragão de mar profundo, que pode viver a uma profundidade de 1.800 metros. Os processos químicos que ocorrem dentro do corpo do peixe produzem um brilho vermelho assustador. Este brilho é usado para se comunicar com outros peixes. Na mesma profundidade, você encontra outro habitante do fundo do mar. Sua característica mais proeminente é uma boca enorme. Graças a ela, a enguia de gulper pode engolir sua presa inteira. Seu estômago pode se expandir a um tamanho assustador quando necessário. A uma profundidade de 2.000 metros, você se depara com uma criatura de aparência raivosa, com uma vara de pescar na cabeça. É o peixe-diabo negro. O animal tem uma espinha dorsal incomum, embora seja usada apenas pelas fêmeas. Ela se projeta acima de sua boca e tem uma isca na ponta, um pouco de carne luminosa que atrai a presa. Ele tem uma boca tão grande e seu corpo é tão flexível que pode engolir animais com o dobro do seu tamanho. Você está a 2.100 metros de profundidade quando vê outro peixe que brilha no escuro. O peixe-dragão negro é uma criatura astuta. Tem seus órgãos produtores de luz dispostos ao longo de sua barriga. Essa criatura assustadora também tem lanternas brilhantes próximas aos olhos. Elas ajudam o animal a encontrar presas e a atrair parceiros em potencial. Na mesma profundidade, você também avista um enorme tatu-bolinha. Mas ao contrário da criatura que você pode encontrar em seu jardim, este tem pelo menos 51 centímetros de comprimento. É o isópodo gigante e tem um parentesco com caranguejos e camarões. Essas criaturas podem parecer um tanto assustadoras, mas são inofensivas. Elas se banqueteiam com outros animais do fundo do mar somente depois que eles tenham morrido. A uma profundidade de cerca de 4.000 metros, você percebe que o fundo do oceano se tornou um pouco fofo. Isso porque está coberto de vermes zumbis. Essas criaturas raramente crescem mais de 5 centímetros de comprimento. E ainda assim, elas podem decompor animais razoavelmente grandes, de tão forte que é o ácido produzido por elas. A aparência emplumada dos vermes faz com que se pareçam com plantas. Mas a verdade é que essas criaturas mastigam os ossos duros dos maiores animais do mundo, como as baleias. O Hypnops meade quase te deixa louco logo depois. Esta criatura tem um par de grandes placas ovais esverdeadas no topo da cabeça e nenhum olho. Os especialistas acreditam que essas membranas ósseas detectam a luz vinda de predadores, salvando a vida desses peixes. Você está agora a 5 quilômetros abaixo da superfície, e é aí que você vê algo bizarro no fundo. É definitivamente um peixe, mas está no fundo do oceano sobre 3 pernas longas e rígidas. É o peixe tripé, mais curioso do que assustador. Esta criatura se adaptou à escuridão quase completa, desistindo de sua visão. Esse peixe conta com a vibração e o toque para sentir sua presa, e então ele usa suas nadadeiras como mãos para transportar o alimento diretamente para a boca. Você não tem tempo de ir mais fundo antes de localizar o peixe sem rosto. Esta criatura ligeiramente desconcertante não tem olhos. E sua boca sorrindo, um sorriso de Mona Lisa, fica embaixo do seu corpo. Pela primeira vez, o Typhlonus nasus, que é o nome oficial da criatura, foi visto há mais de um século. Depois, só em 2017. Depois de atingir a profundidade de 10 quilômetros abaixo da superfície, você verá pepinos do fundo do mar. Essas criaturas bizarras são muito maiores do que seus parentes de águas rasas. Elas passam a maior parte do tempo no fundo do mar, mas se precisam escapar de predadores, são capazes de nadar para longe. Esses animais têm uma coloração púrpura brilhante, pés minúsculos e tentáculos que circundam a boca. Que fofo! A pergunta é, por que essas criaturas do fundo do mar parecem tão assustadoras? A vida é muito diferente por lá, no fundo. A pressão da água é enorme, há escassez de comida e uma escuridão constante. É necessário se adaptar para sobreviver em tais condições extremas. Se você pisar em um ouriço do mar, saberá imediatamente. Olhe para esses espinhos. Entendeu a ideia? Ai! Embora não sejam agressivos, eles têm uma ótima defesa contra qualquer criatura que queira comê-los. Espinhos peçonhentos e uma mordida venenosa. Escolha o veneno, literalmente. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, então evitá-los é impossível. Os ouriços do mar costumam ficar em águas rasas, escondendo-se em piscinas naturais e recifes. Então, pessoas desatentas pisam bastante neles.
Os longos espinhos venenosos do ouriço parecem agulhas e causam a mesma sensação. Eles podem ir bem fundo, além de liberarem uma toxina forte. A cura? Remover os espinhos rapidamente e lavar com água salgada. Um pequeno mamífero marinho adora ouriços do mar. Sabe qual é? É a lontra marinha. Não deixe sua fofura atrapalhar a sua resistência. Esses mamíferos raramente saem da água. E isso inclui até mesmo para tirar cochilos. De mãos dadas com outras lontras, elas não flutuam para longe da matilha. A pele delas é a mais densa do planeta, com até 1 milhão de pelos por centímetro quadrado. Nós, os humanos, temos apenas cerca de 2.000. Elas também são boas com ferramentas. Elas podem usar pedras para martelar e abrir conchas. Ei, de que outra forma você abriria um ouriço do mar? O peixe-pedra não vai ganhar nenhum concurso de beleza, a menos que o concurso seja para quem mais se parece com uma pedra. Seus minúsculos olhos sem reflexo e sua pele áspera se mesclam perfeitamente com o ambiente em que vive. Uma cabeça grande, uma boca ainda maior e uma casa cheia de... Sim, são pedras. E só porque você está na praia, não significa que você está seguro. O peixe-pedra pode sobreviver por 24 horas fora da água. Pisar em um ou até mesmo manipular um não será tão divertido. Os espinhos das barbatanas dorsais têm um veneno extremamente forte. Eles disparam quando são pisados e podem causar paralisia ou até mesmo insuficiência cardíaca. Você precisará de ajuda e rápido. Não é à toa que eles são uma das criaturas mais perigosas na água ou em qualquer lugar. Tenha cuidado ao escalar áreas rochosas. Eles adoram brincar de esconde-esconde. Tentáculos de medusas crescem até 3 metros de comprimento. E cada tentáculo tem 5.000 células pungentes. Nada mal para uma criatura que é principalmente água. Seu veneno é forte o suficiente para paralisar qualquer coisa que queiram comer. Agora, se acontecer de você ser picado, vai doer muito. Suas toxinas contêm proteínas que afetam o coração, as células da pele e até mesmo o nosso sistema nervoso. Não é à toa que é considerada uma das criaturas mais perigosas do planeta. Eu não recomendaria usar protetor solar, refrigerante, café ou outros métodos mais antigos. Eles não funcionam. Sua melhor aposta é a boa e velha água do mar. Parece que as águas-vivas governam o oceano, não os tubarões. Ei, olhe ao redor de sua piscina de pedra local. Você pode ver este pequeno polvo miniatura. É minúsculo e tem anéis azuis. Fofinho. Mas não caia nessa agora. Este polvo não seria um bom animal de estimação. Quando provocado, ele começará a piscar em azul neon para alertar a todos para ficarem longe. E eu recomendo fortemente que você faça exatamente isso. Seu veneno é 1000 vezes mais perigoso do que o cianeto. Também não há antídoto conhecido para ele. A melhor coisa a se fazer: tirar uma foto rápida e ir embora. Melhor ainda, apenas ir embora. Nem mesmo os polvos são normais. Vou ficar com meu espetinho de camarão. Está vendo aquele grande tronco perto do fundo do oceano? Talvez seja parte de um velho navio, tesouro, ouro, diamantes. Estou rico! Conforme você se aproxima, percebe algo. Aquela coisa está nadando. Não é um tubarão ou um golfinho. É um crocodilo de água salgada. Agora, não entre em pânico. Se você der de cara com um desses répteis no mar, é improvável que ele pense em você como comida. Os crocodilos têm uma válvula especial na garganta que os impede de se afogarem na água, mas isso não significa que possam morder. Normalmente, eles estão indo para uma ilha próxima e a maneira mais rápida que existe para chegar lá é surfando. Eles realmente não podem pegar carona de balsa. Ver um desses carinhas ao longe deve ser ok. Apenas não nade para a costa imediatamente, pois eles adoram emboscar seu almoço em águas rasas. Se existe uma vez que eu gostaria de ver um tubarão branco, é quando estou mergulhando com crocodilos. Esse predador ficaria contente com uma refeição do tamanho de um crocodilo, se tiver a motivação certa. Sair em um barco pela costa do México parece as férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada... Espere, o quê? A vaquita não é perigosa, mas não espere que fique por perto para dizer olá ou dar autógrafos. Ela é incrivelmente tímida. Esta pequena vaca é um pequeno mamífero marinho. Com aquelas manchas pretas ao redor dos olhos, parece mais um panda do mar para mim. Ver uma deve fazer você se sentir muito especial. Elas estão à beira da extinção, principalmente porque são apanhadas acidentalmente em redes de pesca. Estima-se que existam apenas 10 remanescentes na natureza. As Ilhas Galápagos são lendárias. Tartarugas gigantes,
patolas de pés azuis, caranguejos grapsus e peixes morcego de lábios vermelhos. Mas se você já nadou por lá, pode ter visto algo realmente inesperado na água. Iguanas, em toda parte. Esses grandes répteis marinhos comem as algas que crescem nas rochas subaquáticas. Eles são vegetarianos devotos. Aposto que os peixes estão felizes com isso. Uma longa cauda chata projetada para nadar os ajuda a se mover, enquanto garras afiadas os mantêm nas rochas para suas sessões diárias de banho de sol. Mas observe de perto. Eles espirram muito. Eles não estão resfriados nem nada. Estão espirrando sal. Uma glândula especial mantém o sal fora do nariz e eles precisam se livrar dele de alguma forma. Parece doloroso. O que é legal é que eles não ligam que estamos na água com eles. Como as ilhas estão tão isoladas, as criaturas por aqui não têm medo de humanos. Se apanhar conchas na praia é algo que você gosta de fazer, certifique-se de que a concha que você coletar ainda não tenha um dono. Os caracóis estão por toda parte neste mundo e, em sua maioria, são inofensivos ao toque, mas sempre é exceção, estragando tudo para todos. Confie em mim. O caracol do cone não se parece em nada com seus irmãos terrestres. Ele não é vegetariano. Existem mais de 500 espécies desta criatura marinha venenosa, com algumas que podem realmente machucar você. Esses pequenos caracóis são extremamente cruéis. Eles injetam seu veneno através de um dente semelhante a um arpão, e eles nem usam fio dental. São capazes de paralisia, cegueira, insuficiência pulmonar e coisas ainda piores. Melhor respeitar seus caracóis de quintal, pois você não quer que eles chamem um desses de reforço. Quer dar um tapinha em uma criatura do mar? Bom, ponha o seu dedo, quer dizer, mão para cima, pro peixe-mão vermelho. Este peixe não nada como um peixe, ele anda. Ele usa suas nadadeiras que parecem mãos para passear no fundo do oceano. Esses caminhantes do fundo são muito perturbados por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-los para casa como animais de estimação. Eu acho que é melhor apenas lhes dar um tchauzinho e continuar nadando. Se você acha que estrelas do mar adoram tirar fotos, isso significa que você pode se comunicar com estrelas do mar? Se você pudesse, esta aqui pediria para que a deixasse sozinha. Está sempre mal-humorada? Ao contrário de seus parentes na praia, a coroa de espinhos é grande e perigosa. Essas criaturas ocorrem naturalmente em corais, como a grande barreira de corais. Seu veneno é assustador, mesmo para humanos. Esta criatura marinha é coberta por espinhos venenosos que causam dores intensas e imediatas, que podem durar mais de 3 horas. Então, o que acontece se você esfregar uma dessas coisas da maneira errada? Náuseas e vômitos. Não exatamente ideais para conseguir aquela foto perfeita para o Instagram. O baiacu pode parecer pequeno e fofo, mas trate-o de maneira errada e a diversão termina. Esses peixes são um grande sucesso nas festas de aniversário subaquáticas em todo o mundo. Eles podem se transformar em balões. Curiosamente, nem todos os baiacus são peçonhentos com pontas afiadas. Alguns são fofos e adoráveis, mas os desagradáveis têm uma substância altamente tóxica dentro do corpo. O que é estranho, porque você pode pagar até $50 por ele em um restaurante. Você já ouviu falar da iguaria japonesa fugu? É um baiacu venenoso em um prato. Os jovens chefs passam anos treinando para preparar o prato. Mas um corte errado e você pode apostar que o cliente não voltará. Para sempre. Os tubarões são os únicos animais imunes à toxina do baiacu. Ótimo! Outra coisa que torna os tubarões incríveis. O Kraken é uma lula gigante, um monstro marinho lendário. A maior lula que você já viu. E se este monstro tivesse existido, o mundo teria mudado e seria irreconhecível. O Kraken tem tentáculos poderosos, músculos fortes com ventosas na extremidade, dos quais é impossível de escapar. O Kraken consegue quebrar um navio ao meio ou até puxá-lo para as profundezas. Mas a pior coisa sobre o Kraken é o seu tamanho. De acordo com as histórias de antigos marinheiros, o Kraken tinha 1.500 metros de comprimento. Isso são quase 10 campos de futebol. Ei, talvez o Kraken pudesse jogar futebol? As lendas do Kraken contavam que o monstro era tão gigante que os marinheiros o confundiam com uma pequena ilha. Nos séculos passados, teria sido impossível derrotar essa monstruosidade. Se o Kraken existisse de verdade, ele poderia ter tido descendentes. Sim, em todos os oceanos do mundo, haveria monstros gigantes que poderiam afundar qualquer navio. É impossível que o Kraken tivesse rivais no seu habitat. Então, sua população cresceria vertiginosamente.
Como o Kraken é enorme, ele precisaria de muita comida, então a população de outros grandes animais marinhos cairia significativamente. Baleias azuis, tubarões brancos, outras lulas gigantes e todas as grandes criaturas marinhas estariam em perigo. Muitas pessoas passariam fome devido à redução dos peixes grandes no oceano. As economias urbanas que dependem da pesca entrariam em declínio. Os preços dos peixes pequenos em todo o mundo ficariam mais caros, pois não seria nada seguro pescar. Para derrotar o Kraken, você precisaria de armas poderosas, e o monstro seria difícil de pegar. Ele pertence ao gênero Cefalópode. Esta espécie inclui lulas e polvos, que são algumas das criaturas mais inteligentes do planeta. O Kraken é um caçador habilidoso e nunca lutará às claras. Então, o que você poderia fazer? Você não conseguiria rastrear onde o Kraken está, pois ele ficaria pelas profundezas e não na superfície. Embora você talvez pudesse perceber quando o monstro estivesse por perto, se houvesse muitos peixes na superfície. Quando o Kraken nada, ele assusta todos os peixes nas proximidades. Mas aí poderia ser tarde demais. Um enorme tentáculo emergeria da água, parecendo uma torre alta. Esta torre cairia num convés do navio, estilhaçando-o. Os marinheiros gritariam e correriam. O Kraken daria um segundo golpe e a embarcação quase viraria. Em seguida, o Kraken envolveria seus tentáculos gigantes ao redor do navio e o puxaria para o fundo. Caramba! E se os marinheiros conseguissem libertar o navio dos tentáculos deste monstro? A tripulação do navio contra-atacaria com a ajuda de armas poderosas. O Kraken iria embora para o fundo do mar, machucado e com raiva. Parece que a batalha acabou, mas aí vem o pior. Um redemoinho se formaria ao lado do navio. Graças ao seu peso considerável, ao mergulhar, o Kraken formaria um redemoinho atrás dele. Como o ralo de uma banheira gigante, esse redemoinho sugaria o navio. A batalha com o Kraken estaria perdida. Bem, isso foi um grande azar. Você poderia conseguir derrotar o monstro se pudesse antecipar seu ataque, mas o Kraken pode ver você e sua embarcação antes que você possa vê-lo. As lulas gigantes vivem em águas profundas e têm os maiores olhos dentre todos os animais. O olho da lula gigante é do tamanho de um prato. Graças a isso, elas podem ver suas presas de longe. Da mesma forma, um Kraken localizaria o navio muito antes do que o sonar pudesse detectá-lo. Ele sempre levaria vantagem. Bem, isso não é nada bom. Em todo o mundo, o transporte de carga por navio estaria em declínio e as companhias aéreas ofereceriam a única conexão segura entre os continentes. Isso aumentaria a poluição do ar. Submarinos seriam os maiores inimigos do Kraken. Eles alcançam grandes profundidades e são equipados com poderosos ecolocalizadores, que ajudariam a detectar o Kraken com antecedência. Os submarinos também são bem armados, e o corpo redondo de metal não é tão fácil de ser destruído. Um único Kraken poderia ser derrotado por um submarino, mas e se houvesse vários desse monstro marinho? 3 Krakens poderiam envolver seus tentáculos ao redor do submarino e arrastá-lo para ainda mais fundo na água, onde a pressão o destruiria. A existência do Kraken teria mudado dramaticamente o desenvolvimento de muitos países. E se Cristóvão Colombo, em sua famosa viagem, observasse uma ilha que ele pensasse ser o Novo Mundo? Ele se aproximaria, mas os tentáculos emergiriam da ilha e afundariam o navio de Colombo. A colonização da América do Norte atrasaria, talvez até quando os aviões fossem inventados. E o primeiro voo tripulado não aconteceu antes do século XX. Não haveria Hollywood, não haveria hambúrgueres, nenhuma música pop famosa. Não haveria YouTube, o que significa que você não estaria assistindo a este vídeo agora. E o pior de tudo, a internet também não existiria. E tudo isso por causa de uma lula monstruosa e impiedosa. Os vikings não navegariam em seus barcos para atacar e colonizar territórios estrangeiros. A história da Noruega, Suécia, Finlândia e outros países nórdicos teria mudado drasticamente. Talvez o Titanic não tivesse atingido um iceberg, mas sim um monstro marinho gigante. Porém, é improvável que as pessoas fizessem viagens em enormes transatlânticos em um mundo onde existisse o Kraken. Talvez, porém, o Kraken não fosse tão agressivo. Ainda assim, esse animal precisaria de muita comida, e por causa da crescente população desses monstros, haveria muito menos comida no oceano. Portanto, o Kraken viria cada vez mais à superfície para caçar. No futuro, o Kraken migraria para ainda mais perto da costa. Em muitos países, as pessoas não poderiam nadar no oceano. Imagine-se flutuando nas ondas e um monstro do tamanho de um arranha-céu nadando bem abaixo de você. Relaxar no mar e na praia não seria mais algo comum.
Muitos países que vivem do turismo empobreceriam. Quando os krakens ficassem com ainda mais fome, eles tentariam capturar presas terrestres. Uma lula enorme poderia atacar pequenas cidades portuárias. Casas, docas, ruas, tudo poderia ser destruído. Uma enorme quantidade de plástico é jogada no oceano perto das costas de grandes países. Bilhões de toneladas de plástico incomodariam o kraken. O monstro furioso e faminto poderia atacar pontes como a Golden Gate. Imagine uma enorme lula cercando a ponte e bloqueando todo o tráfego. Algumas dessas lulas poderiam romper os fortes cabos com sua força e toda a estrutura cairia na água. É bom que o kraken não exista realmente para nadar em nossos mares e oceanos. Pelo menos até onde sabemos. Mas o monstro poderia ter realmente existido? As lendas são de muitos e muitos anos atrás, mas evidências científicas apareceram em meados do século XIX. Em 1857, um bico de uma lula com 7,5 centímetros de diâmetro foi descoberto na costa da Dinamarca. Outros restos de lulas enormes foram encontrados nas Bahamas. Foi aí então que os cientistas se convenceram da existência das lulas gigantes. Embora elas tenham sido descobertas oficialmente desde então, já se passaram mais de 100 anos e ainda não sabemos o tamanho máximo que elas podem atingir. O fato é que lulas gigantes são uma das criaturas mais fujonas da Terra. Elas vivem nas profundezas do oceano, onde é difícil para os cientistas chegarem. Qualquer mergulho a uma profundidade maior requer equipamentos robustos e poderosos. Batiscafos subaquáticos e câmeras fazem muito barulho e luz. E as lulas os percebem de longe. Elas fogem antes que possamos vê-las. A lenda do kraken provavelmente apareceu por causa de uma lula gigante de verdade. As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando viram uma pela primeira vez, a descreveram como um monstro enorme e terrível. É difícil dizer se essas lulas enormes eram do tamanho de uma pequena ilha, pois, na verdade, estudamos apenas 5% do oceano. Pode ser que, em suas profundezas, nadem monstros muito mais terríveis do que o kraken. É isso aí, todos a bordo. Por favor, entrem no submarino devagar e fiquem à vontade. Hoje vamos até as escuras profundezas do oceano para a batalha definitiva Shonisauro e Megalodonte. É hora de ver como o Shoni e o Meg se comparam. Primeira rodada, idade. Vejam o Shoni, o maior réptil marinho surgindo do nada. Ele parece um pouco cansado, pois viajou a noite toda e chegou aqui vindo do final do período Triássico, cerca de 215 milhões de anos atrás. Naquela época, havia somente dinossauros e mais alguns crocodilos. Olha, o Meg também chegou na hora. Ele parece um pouco mais revigorado e relaxado, provavelmente porque ele é muito mais jovem do que o seu adversário. Ele começou a dominar os oceanos há 20 milhões de anos. Será que o Meg conseguirá permanecer no trono após este duelo? O Megalodonte foi extinto há cerca de 2,5 milhões de anos, ou pelo menos achamos que ele tenha sido. Até o momento, exploramos apenas 5% dos oceanos, então espalhar histórias sobre um tubarão gigante subaquático é muito fácil. Vai saber o que realmente tem escondido lá embaixo. Mesmo que ambos estejam extintos, dinossauros como o Shoni são muito mais velhos. O Meg é um bebê em comparação a ele. Desculpe, Meg, um ponto vai para o seu oponente mais velho. Aposto que o Shoni tem várias histórias incríveis para contar. Próxima rodada, comprimento. O bom e velho Meg. Ele é o maior tubarão que já viveu no nosso planeta, com cerca de 18 metros de comprimento. Não existem fósseis completos dele para obtermos uma medição realmente precisa. Os cientistas que estudam tubarões modernos podem presumir o seu comprimento pelo tamanho incrível dos seus dentes. O Shoni era um pouco mais curto, com cerca de 15 metros. Ele parece uma versão maior e mais ossuda de um golfinho. Os golfinhos podem ter até 4 metros de comprimento. Até o maior golfinho, a orca, parece minúsculo, com apenas 10 metros de comprimento. Esse ponto vai para o Meg por ser enorme. E estamos empatados em 1-1. Terceira rodada, dentes. O Meg era uma das maiores ameaças no oceano, com dentes semelhantes aos do atual tubarão branco, assustadores, simétricos, triangulares, insanamente afiados e com até 18 centímetros de comprimento. Ele tinha cerca de 276 dentes distribuídos em 5 fileiras. Parece super assustador, mas alguns tubarões atuais têm mais de 300 dentes. Porém, eles não estão todos prontos para entrar em ação. Alguns estão totalmente crescidos, outros ainda estão crescendo.
Os dentes de tubarão não são tão fortes, então eles caem muito, o que não é um problema como é para os humanos. Eles produzem dentes novos o tempo todo para que possam substituir os que estão desgastados. Vejam só, o Meg provavelmente teve cerca de 40 mil dentes ao longo da sua vida. O Shawnee, infelizmente, não conseguirá se defender com dentes neste duelo, pois ele não tem nenhum. Os pesquisadores acreditam que os Shawnees mais jovens tinham dentes, pois precisavam de ajuda para conseguir comida e se defender dos rivais. No entanto, quando crescidos e mais velhos, não precisavam mais deles. Sinto muito, Shawnee, essa rodada não chegou nem perto. O Meg assume a liderança por 2-1. Próxima rodada. Quem consegue comer mais? Os cientistas acreditam que o Meg comia cerca de 1.100 quilos de comida todos os dias. Seus dentes nos dizem que o buffet de salada não era exatamente a sua paixão. Com uma boca de quase 3 metros de largura, ele tinha a mordida mais forte de todos os animais do nosso planeta. Dessa forma, ele não precisava ser muito exigente, pois podia devorar os maiores animais do oceano, como baleias, tartarugas gigantes, focas ou qualquer outro mamífero marinho que chegasse, você sabe, muito perto. Não é de se admirar que ele pesasse cerca de 60 mil quilos. Por causa da falta de dentes, o Shawnee preferia animais com corpos mais macios, como peixes menores, lulas e esse tipo de coisa. Não sabemos ao certo quanto ele comia diariamente, mas com um peso aproximado de 27 mil quilos, quer dizer, ele era mais pesado do que 2 cachalotes ou 3 elefantes. Mas ainda assim, não é nada em comparação com o poderoso Meg. Bom pra você, Shawnee, continue comendo toda essa comida macia. Mas infelizmente, o Meg está devorando os pontos nessa competição. 3-1. Ninguém quer mexer com alguém que consegue comer uma baleia inteirinha no café da manhã. Rodada 5. Aparência. Os cientistas reconstruíram o Meg parecido com uma versão maior e um pouco mais perigosa de um tubarão branco. Eles eram tão parecidos que muitas pessoas pensavam que o tubarão branco fosse o tataraneto do Meg, mas a verdade é que eles não são parentes. O megalodonte foi o último membro de uma linhagem completamente diferente de tubarões. Ele tinha o nariz mais curto e o queixo mais achatado, que quase parecia ter sido esmagado de alguma forma. Como o tubarão azul, ele tinha nadadeiras peitorais realmente longas para suportar seu tamanho e peso. O Shawnee parece uma versão entroncada, meio estranha e bem maior de um golfinho. Ele tem 4 nadadeiras e um crânio mais longo. E o que é interessante é que ele não tem uma nadadeira ou barbatana dorsal. O Shawnee não consegue fazer nenhum daqueles truques e manobras legais que os golfinhos fazem. Essa parte provavelmente também não ajuda quando ele encontra outro dinossauro faminto, pois não consegue se esquivar tão facilmente. Ainda assim, o Shawnee é grande o suficiente para não ter que se preocupar com esse tipo de coisa. Sai pra lá, Meg! Pare de monopolizar os holofotes! Queremos ver mais desta linda e divertida criatura que se parece com um golfinho. 1 ponto para o Shawnee, e ele está alcançando. 3-2. Rodada 6. Quem tem o nome mais legal? Shawneesauro significa lagarto das montanhas Shoshone. Por quê? Porque é um lagarto de Você entendeu? Megalodonte, por outro lado, significa dente grande. Desculpe, Meg, é 1 ponto pra Griffin. Espere, vídeo errado. Estamos empatados em 3-3. Rodada 7. Quem viajou mais? Assim como os tubarões atuais, o esqueleto do Meg não é feito de osso, e sim de cartilagem. É disso que sua orelha e nariz são feitos. Portanto, não importa o quanto você procure, nunca vai encontrar nenhum osso de megalodonte. Seus únicos fósseis são, na verdade, os dentes, já que são feitos de dentina. Nos seus 18 milhões de anos de existência, o Meg viajou muito. Seus dentes foram encontrados pelo mundo todo. Ele até esteve de férias em águas tropicais e subtropicais, mas o único lugar em que ele nunca esteve é a Antártica. O Shawnee também era um viajante, pois seus fósseis foram encontrados pela primeira vez perto de Las Vegas. Mas não é o que você está pensando. Ele na verdade não era de festas e shows. Vegas ficava toda debaixo d'água naquela época. Ele também fez longas viagens ao longo da costa, visitou países diferentes, desfrutou de buffets de frutos do mar sofisticados em todo o mundo. Uma vida muito boa no geral. Vamos dar ao Meg este ponto aqui, por chegar a quase todos os continentes. Ele lidera com 4-3. Rodada 8. Quem era mais popular? Ver o Shawnee nadando pode facilmente assustar outras criaturas marinhas, afinal, ele era muito grande. Mas logo viram que esse réptil não era tão perigoso. Ok, lula, peixes pequenos não eram seus grandes fãs.
Mas criaturas aquáticas de tamanho médio logo perceberam que eram grandes demais para ele, então poderiam ser amigos. Exceto... Você conhece o Kraken? Uma lula gigante e um monstro marinho lendário com tentáculos extremamente fortes. A história conta que o Kraken teve algo a ver com o desaparecimento de alguns membros da família do Shone. Então, vamos apenas dizer que eles não são exatamente melhores amigos. Meg, introvertido, solitário, ele vai para a festa e fica no canto, sem falar com ninguém. E não havia exatamente muitos animais fazendo fila para convidá-lo para dançar. Provavelmente, ele seria a última opção. Quando você está no topo da cadeia alimentar, nunca é muito popular. O Shone se recupera com a rodada da popularidade e está tudo empatado em 4-4. Isso significa que nossos dois competidores vão ter que repartir o... Espere, o Meg parece furioso. Dá pra vê-lo cerrando os dentes, se preparando para acabar com este concurso de uma vez por todas. O Shone sorri tranquilo. Ele não está acostumado com animais grandes indo atrás dele, então não acha que o Meg poderia fazer alguma loucura. Contanto que o submarino não chegue muito perto... Ok, espere. O Shone está nadando em direção ao Meg. Eles vão se enfrentar. Não, o Shone está dizendo ao Meg que ele pode ficar com o prêmio? Uau, crise evitada, pois o Meg não gosta de perder. Shone, você certamente merece o troféu de pacifista do Pacífico. O Meg não parece muito feliz com isso. Melhor afivelar os cintos, pessoal. Aqui vamos nós. Olá! Vamos mergulhar mais de 500 bilhão de anos no tempo. Você sabe, porque a gente pode. Uau, cuidado! Você não precisa se preocupar com o megalodonte e nem com os répteis marinhos gigantes por aqui. E sim, com uma criatura bizarra de aparência sobrenatural chamada Anomalocaris. O nome significa camarão anômalo, e você vai concordar. Parece um cruzamento aterrorizante entre um camarão e uma centopeia dos dias modernos. 2 tentáculos se projetam de sua face, cada um revestido de dentes afiados. Ah, sim, e essa coisa era mais ou menos do tamanho da sua perna. Com o movimento ondulatório das abas de cada lado do corpo, esse carinha até que era gracioso para uma criatura aterrorizante. Também era mais avançado do que qualquer outra vida neste planeta na época, especialmente aqueles olhos enormes. Você tem uma lente em cada um dos seus olhos. Este camarão gigante tinha 16.000. Isso é 4 vezes mais do que uma mosca doméstica comum. E você sabe o quão boa é a visão dela. Boa o suficiente para sempre se esquivar daquele mata-moscas. Tudo isso permitiu que N se tornasse um dos primeiros animais deste planeta a se alimentar de outros. Sim, aqui está, o primeiro caçador da Terra. Sua refeição favorita, trilobites. Ei, não tem nada a ver com a unidade byte. Esses são os ancestrais dos caranguejos. Alguns de seus fósseis têm marcas na mesma forma que a da boca do camarão monstro. Animais aterrorizantes do passado como este ficaram gigantescos graças a uma grande presença de oxigênio na atmosfera. Um exemplo perfeito disso, Meganeuropsis. Imagine uma libélula. Agora torne-a tão grande quanto um gato e com uma envergadura maior que o seu braço. Megan, a libélula monstruosa, poderia facilmente pegar outros insetos ou até pequenos animais, e ela governou o ar com movimentos rápidos. Naquela época, ainda não havia pássaros grandes ou outros inimigos no ar para este inseto gigante, então ele estava a salvo e livre para poder crescer o quanto este planeta permitisse. As piranhas do passado também eram gigantescas. A megapiranha tinha cerca de 3 vezes o tamanho dos monstrinhos de rio que temos hoje. Sua força de mordida era quase a mesma de um tigre, e esses gatinhos listrados mordem 2 vezes mais forte do que os leões. Isso significa que a megapiranha provavelmente não apenas comia outros peixes e quaisquer criaturas terrestres que chegassem muito perto da água, mas também poderia facilmente esmagar grandes tartarugas e outras criaturas de carapaça sem sorte que passassem por perto. E curiosidade, as piranhas modernas latem como cães quando estão prestes a entrar em um confronto. Na verdade, soa mais como o barulho de um sapo, mas faz você se perguntar como sua primeira gigante da antiguidade soava. Seria como um urso rugindo? Que tal escorpiões marinhos gigantes do tamanho da sua cama? Volte cerca de 460 milhões de anos e você os verá nadando sob você. E tome cuidado com a cauda. Os cientistas ainda não sabem se essas criaturas poderiam usá-las para injetar veneno, como o escorpião terrestre padrão. Mas algo me diz que eu não iria querer aquela coisa perto de mim. E também tem esse cara, Terizinossauro.
O Terry se parece com um ganso de braços longos. Ah, e eu mencionei que este ganso dinossauro tem cerca de 2 andares de altura e é mais comprido do que um ônibus? Pois é. Seus braços fazem os do Tiranossauro Rex parecerem ainda mais insignificantes. Cada um com um pouco mais de 2 metros de comprimento, quase o triplo do comprimento do T-Rex. E no final, garras afiadas do tamanho de todo o braço. Contudo, não se preocupe muito com essas garras longas. O Terry provavelmente as usava para cortar ninhos de cupins gigantes, pois este enorme ganso reptiliano estava mais interessado em comer insetos e plantas. Outro mega monstro para você, o megatério. A preguiça terrestre gigante poderia olhar uma girafa diretamente nos olhos e pesar tanto quanto um hipopótamo. Movia-se principalmente sob as patas traseiras e usava a enorme cauda como apoio. Patas enormes com garras do tamanho de facas colossais. Essa preguiça poderia usá-las para se defender de inimigos e dobrar galhos de árvores em busca de alimento. Mas o maior perigo para a preguiça terrestre gigante não era os dinossauros ou tigres dente de sabre. Era a nossa própria espécie. Sim, os humanos aparecem bem a tempo de conhecer esse sujeito. E para comê-lo... A Titanoboa era uma terrível cobra de 15 metros, tão longa quanto o próprio megalodonte. Também era mais de 2 vezes mais pesada do que a campeã dos pesos pesados entre as cobras de hoje, a sucuri verde. Os crocodilos eram uma refeição regular no menu desta serpente. A Titanoboa podia nadar 3 vezes mais rápido do que o nadador olímpico mais rápido que nossa espécie já viu. Ela era mais veloz e perigosa na água do que fora dela. E não se esqueça da parte boa no nome. Esta cobra enorme não era venenosa. Em vez disso, gostava de apertar. Lembra daquele camarão gigante de antes? Bom, o Opabinia parece seu primo pequenino, do tamanho de um dedo. E em vez de 2 tentáculos dentados, essa coisa tinha uma mangueira de vácuo saindo de sua face. No final dessa tromba, havia o que parece ser uma única garra de caranguejo. Adicione 5 olhos e uma boca sob sua cabeça e você tem uma receita para algo que parece não ser deste planeta. Mas é. Esta criatura usava sua tromba como um elefante. Sua garra agarrava comida do fundo do oceano e a levava até a boca. Essa coisa tão esquisita que, aparentemente, quando o cientista que a descobriu apresentou suas descobertas para uma plateia, todos riram como se ele estivesse brincando. Agora um monstro da vida real. O monstro Tully. De longe, parece um pouco com o monstro do Lago Ness, com um pescoço comprido e mandíbulas com dentes alinhados. Mas se aproxime, e você verá que é mais como um nariz comprido com uma boca presa na extremidade, como um mosquito. Seus olhos ficam mais para trás, saindo de tubos, parecidos com os de um caracol. O Tully era um molusco antigo do tamanho do seu antebraço. Provavelmente jantava água-viva e camarão há 300 milhões de anos. O Tilascomilo vai colocar um sorriso no seu rosto, desde que você não chegue muito perto dele. Não é um parente do tigre dentes de sabre. Ele era um marsupial, o que o tornava mais relacionado a um canguru do que a qualquer outra coisa. E se você comparar com o tamanho do corpo, suas presas eram, na verdade, mais longas do que as de um tigre dentes de sabre. E elas cresciam continuamente. Quanto à barba em seu queixo, na verdade, é tudo queixo. O osso da mandíbula inferior cresceu até formar um triângulo sob a boca. Essas presas estavam enraizadas no crânio, chegando até os olhos. Quando a boca estava fechada, aquela barba óssea protegia os longos dentes afiados de quebrarem. O Stagonolepis pode parecer um grande crocodilo com um focinho espremido, mas era principalmente inofensivo. Sua cabeça pequena e poucos dentes significam que o réptil não tinha muito com o que trabalhar para se proteger. É para isso que serviam todas aquelas escamas blindadas. E não há necessidade de presas enormes ou longas fileiras de dentes afiados, como navalhas, quando você é um comedor de plantas. Essa ponte em forma de bico em seu nariz permitiu que o stag desenterrasse plantas. Então, realmente, esse réptil era mais como um porco escamoso de 3 metros do que como um crocodilo. Basilossauro. Era um tipo de baleia antiga que viveu em nosso planeta há cerca de 45 milhões de anos. Não era tão longo quanto uma baleia azul, mas esse cara ainda era grande o suficiente para atacar outras baleias e até tubarões. Algumas pessoas acreditam que esses monstros ainda possam existir hoje. Testemunhas oculares afirmam ter visto um dragão marinho gigante, e o basilossauro se encaixa na descrição. Além disso, 90% dos nossos oceanos são inexplorados. Há muito espaço para esconder um monstro marinho.
Mas os cientistas não encontraram nenhum fóssil desta antiga baleia com menos de 3,7 milhões de anos. Então, esse mito foi detonado. O estegossauro é um dos dinossauros mais reconhecíveis que já existiram. Ele pode ser facilmente distinguido por aquelas enormes pontas em sua cauda e pelas placas ósseas em suas costas. Tinha o dobro do comprimento de uma girafa e era quase 5 vezes mais pesado. Mas em comparação com o tamanho do corpo, tinha o menor cérebro do mundo. Não era maior que o de um cachorro. O Pelagornis tem a maior envergadura de qualquer ave já descoberta. Ele tinha o dobro do tamanho do maior pássaro de hoje, o albatroz errante. As asas, tão enormes, dificultavam a decolagem do pássaro. Ele só conseguia fazer isso pulando de penhascos. E quando finalmente abria suas asas, este gigante só poderia ir a cerca de 65 km por hora. O pássaro mais rápido hoje pode atingir velocidades 5 vezes maiores que isso. 450 milhões de anos atrás, o nível do mar era mais alto. Os recifes de coral começavam a se formar. O clima em nosso planeta era estável e quente. Nem mesmo os dinossauros existiam ainda. Essa é a época em que os peixes com ossos e mandíbulas que conhecemos como tubarões surgiram. Eles têm dominado os oceanos e feito outras criaturas marinhas fugirem de medo desde então. Muitos deles, como os tubarões brancos, evoluíram e se adaptaram à vida no oceano aberto como caçadores com uma posição bastante elevada na cadeia alimentar. Eles são menos diversificados hoje do que antes. Uma das razões é a colisão de asteroides na era dos dinossauros. Depois que reduziu o número de espécies de tubarões, apenas os tipos menores e de águas profundas, que comiam principalmente peixes, sobreviveram. Eles começaram a ficar maiores com o tempo. Perto da superfície, tubarões como os macos ou tubarões brancos desenvolveram movimentos mais rápidos e estão em algum lugar entre o cinza e o azul para se misturar com o ambiente. O tubarão epaulete também pode andar na terra. Ele não pode dar um passeio na praia porque não consegue respirar fora da água, mas vive em planícies de coral em águas rasas e tropicais, então pode andar em um movimento meio que rastejante. Mas lá no fundo, existem espécies de tubarões misteriosas, de aparência alienígena, muitas vezes enormes, que não vieram à superfície, razão pela qual não precisaram se ajustar ao novo ambiente e às diferentes condições. Elas não mudaram muito com o tempo, então são alguns fósseis vivos. Essas criaturas, em sua maioria, não têm 5 pares de sacos branquiais, o número mais comum, mas 6 ou 7. É porque há menos oxigênio quanto mais fundo você vai no oceano, então precisam de mais pares de sacos branquiais. Os tubarões na superfície evoluíram para ter menos desses pares. Os tubarões de 6 brânquias são os mais primitivos que temos hoje. Seus esqueletos são como os de antigos tubarões extintos e eles só podem sobreviver em águas muito profundas. Assim como os gatos, os tubarões têm uma camada de células reflexivas colocada dentro dos olhos, o que os ajuda a enxergar melhor no escuro, no mar profundo ou em águas turvas. Os tubarões na superfície têm olhos grandes porque evoluíram para caçar a luz do sol, então tendem a confiar na visão. Quem vive em águas rasas tem olhos pequenos para se proteger da areia. Como algumas outras criaturas das profundezas do mar, os tubarões de 6 brânquias também têm olhos maiores para captar o máximo de luz possível. Eles têm mais hastes de detecção de luz, mas não distinguem as cores muito bem. Na zona de penumbra do oceano, com um mínimo de luz solar, há algumas espécies de tubarões bioluminescentes. Não captam a luz de seus olhos, mas a produzem ou reemitem com o próprio corpo. Sua pele ou órgãos têm células especializadas que produzem uma luz azul esverdeada suave. Os animais do fundo do mar que produzem sua própria luz fazem isso para atrair suas presas, impedir outros animais de irem atrás deles, ou ainda, cientistas acreditam que sirva para se comunicarem uns com os outros. Pode até mesmo ajudá-los a se camuflar. Eles fazem isso escondendo sua silhueta dos animais que vão atrás deles. Eles produzem luz suficiente para combinar com seus arredores. A maior criatura subaquática luminosa é o tubarão-pipa, encontrado nadando a 300 metros abaixo do nível do mar, atacando peixes do solo ou tubarões menores. Ele pode atingir 1,80 m de comprimento e vive a 1.000 metros abaixo do nível do mar. Os tubarões das profundezas também são maiores do que os da superfície. O tubarão da Groenlândia pode atingir até 7 metros de comprimento, maior do que um tubarão branco. Existe uma coisa chamada de gigantismo do fundo do mar. As criaturas nas profundezas do oceano pobres em nutrientes ficam maiores porque dessa forma perdem menos energia na forma de calor. O tubarão da Groenlândia vive em câmera lenta, tem um metabolismo lento e pode passar longos períodos sem comida.
Com seu ritmo lento, essa espécie evoluiu para viver até 500 anos em profundidades de 2.200 metros. Os tubarões em águas rasas pegam suas presas contando com a agilidade e a velocidade, mas para eles é mais fácil porque há bastante comida na superfície. Os tubarões das profundezas, com menos comida e ritmo de vida mais lento, tiveram que desenvolver um estilo diferente. Eles são mais oportunistas, definitivamente não são exigentes e não se importam se sua futura refeição está viva ou não. O tubarão-cobra, outro fóssil vivo das profundezas mais escuras, não evoluiu muito ao longo do tempo e é um dos últimos de sua espécie, com todos os seus parentes já extintos. Ele atinge até 2 metros de comprimento, caça principalmente lulas e pega outros tubarões e peixes. Parece um dinossauro com um rosto de cobra e um corpo longo, liso e fino que se move em forma de serpente. Ele pode se impulsionar com a força de sua cauda e se enrolar como cobras. Ele não nada em linha reta como outros tubarões o fazem. O tubarão corta a carne e cresce até 50 centímetros. Ele ganhou esse nome por causa da forma como se alimenta, mordendo pequenos pedaços. É uma criatura parasita, o que significa que se alimenta de animais maiores, mas os deixa vivos. Eles têm dentes afiados e às vezes até engolem aqueles que caem de propósito. Alguns pesquisadores acham que pode ser porque eles vivem em profundidades pobres em nutrientes. Se engolirem os dentes, podem reciclar cálcio e outros materiais deles. O tubarão negro de espinhos é uma criatura rara e incomum com muitos dentículos semelhantes a espinhos e 2 pequenas barbatanas dorsais. Ele vive principalmente nas profundezas da região do Pacífico, até 580 metros abaixo da superfície. Os tubarões fantasma nem mesmo são tubarões reais, mas peixes intimamente relacionados a eles e às raias. Tem grandes barbatanas peitorais e pélvicas, 2 barbatanas dorsais, olhos bastante grandes, e ao contrário dos seus primos, tem uma única abertura branquial externa. Os tubarões fantasma, de cor prateada e enegrecida, têm uma cauda delgada e podem crescer até 2 metros. Eles às vezes vivem em rios e águas costeiras, mas também nas profundezas do oceano a 2.500 metros ou até mais fundo. São nadadores muito fracos, então tendem a se alimentar de invertebrados e pequenos peixes. Tubarão-duende. Nadando no fundo do mar, esse tubarão assustador com um corpo flácido de repente vê uma pequena lula inocente. Ele vai em direção a ela, mas o lanche em potencial percebe e rapidamente começa a se mover para longe. A princípio, parece que o plano poderia funcionar, mas então o tubarão de repente projeta a mandíbula de sua boca e pega a pobre lula em 1 segundo. Terminada a refeição, o animal simplesmente coloca a mandíbula de volta na boca e vai embora como se nada tivesse acontecido. Isso é possível porque ele tem uma mandíbula conectada a retalhos de pele de 7,5 cm, e é por isso que pode se desdobrar a partir do focinho. Ele pode atingir até 5,5 metros de comprimento, com um peso de 210 quilos. Os cientistas acreditam que os tubarões-duende são mais ativos de manhã e à noite. O tubarão tem um focinho longo e proeminente e órgãos sensoriais específicos. Ele os usa para detectar campos elétricos nas profundezas oceânicas escuras. O cação-bruxa é um tubarão-vaca grande, marrom a cinza prateado no topo, branco embaixo, manchas pretas e brancas, com um corpo grosso, uma barbatana dorsal pequena e um focinho largo e pontudo. Ele pode crescer até 3 metros de comprimento, vive principalmente em profundidades de 570 metros, mas também pode ser encontrado em canais profundos em baías. Pode ser agressivo com os humanos se provocado, então não faça isso. Como a maioria das criaturas do fundo do mar, é um caçador oportunista que não é muito exigente, mas gosta de ir atrás de golfinhos, focas, botos e outros animais marinhos. Os tubarões boca grande vivem principalmente em profundidades de 4.600 metros e passam a maior parte do tempo no escuro, como eu. Os cientistas os descobriram em 1976 porque se aproximavam da superfície à noite para se alimentar de zooplâncton. É a única vez que esses tubarões vão lá. Durante o dia, voltam para suas profundezas silenciosas, escuras e misteriosas. Eles se alimentam por filtração, o que significa que mantêm a boca bem aberta enquanto nadam, e assim filtram os plânctons que gostam de comer. Eles têm órgãos que produzem luz dentro da boca, o que atrai presas em potencial, como os crustáceos pelágicos. Esses tubarões vivem nas partes profundas do oceano, mas raramente você pode encontrá-los abaixo de quase 3 quilômetros. Os cientistas acreditam que outros peixes mais fortes e ossudos os venceram. Partes profundas dos oceanos foram oxigenadas cerca de 70 milhões de anos atrás, e os tubarões existem há muito mais tempo.
Porém, os peixes ósseos se ajustaram e adaptaram maneiras eficientes de usar o oxigênio, enquanto os tubarões demoraram nas adaptações e então perderam. Além disso, as profundezas oceânicas são muito mais frias, o que é um desafio para os peixes e o resto dos animais de sangue frio, porque a velocidade do seu metabolismo depende amplamente da temperatura externa. Você acha que conhece o que se esconde nas profundezas do oceano? Como quase 95% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, é difícil não deixar a imaginação correr solta. Mas graças a exploradores corajosos, câmeras para uso em profundidades e arqueólogos incríveis, aprendemos sobre as criaturas marinhas fenomenais que vivem em nossas águas hoje e há milhões de anos. Do caranguejo-aranha gigante com 2,7 metros ao pré-histórico megalodonte com 18 metros, esses habitantes do mar existem com todos os tipos de formas e tamanhos. Mas vamos nos concentrar nas criaturas marinhas famosas por seu enorme tamanho. Você consegue adivinhar qual espécie viva de baleia é a maior? Bem, não é a orca, mas é um bom palpite. A orca é uma baleia com dentes. Ela pode crescer de 7 a 9,8 metros, um pouco menor que um ônibus escolar. Que tal o narval? Não, eles também não são os maiores. Esses unicórnios do mar vivem principalmente nas águas do Ártico e crescem apenas de 4 a 6 metros de comprimento. E isso inclui sua presa de 2,7 metros. Cansado de adivinhar? Tudo bem, já parei. A maior baleia que ainda existe é a baleia azul. Sua altura é de cair o queixo, 25 a 32 metros. Ela não é apenas a maior baleia que conhecemos, mas o maior animal que já viveu na Terra. De verdade. Esses animais são maiores que um Tiranossauro Rex e até mesmo o pré-histórico megalodonte. Se você colocasse uma baleia azul ao lado de um ônibus escolar, poderia parecer que ela fosse engoli-lo. Já pensou? De acordo com a National Geographic, a língua de uma baleia azul pode pesar o mesmo que um elefante. E o coração dela pode pesar tanto quanto um carro. Isso nem parece possível. Não é à toa que essas gigantes precisam comer cerca de 4 toneladas de krill todos os dias. Não existem muitos animais vivendo hoje que possam competir com as proporções gigantescas da baleia azul. Mas há uma espécie totalmente diferente que é uma boa concorrente. E não é o que você espera. A água-viva. Não estou falando das pequenas águas-vivas que aparecem na praia e arruinam aquele dia de praia perfeito. Estou me referindo à água-viva juba-de-leão, a maior água-viva que existe. Esse invertebrado pode atingir até 36,6 metros de comprimento. Elas também têm diferentes lindas cores, como vermelho, roxo ou até tons de laranja. Como se seu comprimento não fosse impressionante o suficiente, elas têm incríveis 8 conjuntos de 70 a 150 tentáculos. Isso significa que podem chegar a ter até 1.200 no total. E aqui está a raia-manta, o maior tipo de arraia do mundo. A envergadura dela pode ser maior que um ônibus. Essas mocinhas podem chegar a 9,1 metros de comprimento. Elas também têm o maior cérebro em comparação com o tamanho do corpo entre todos os peixes. Ao contrário de suas primas arraias, elas não têm caudas venenosas. Enquanto a água-viva juba-de-leão e baleia azul ainda não foram derrotadas pela criatura marinha mais longa, há uma que pode crescer ainda mais em comprimento. A caravela portuguesa, com tentáculos e tudo, pode chegar a 50 metros de comprimento, segundo o mentalfloss.com. Embora possa parecer muito com uma água-viva, na verdade ele é conhecido como um sifonóforo. E existem centenas e às vezes milhares delas que são geneticamente idênticas. Seus longos tentáculos ajudam o organismo a capturar as presas, e sua picada é fatal para a maioria dos animais, até mesmo humanos em alguns casos. O que é ainda mais assustador é que, se um dos tentáculos sair do organismo por qualquer motivo, ele pode flutuar na água por dias antes de se decompor. Mesmo que esteja solto, esse tentáculo ainda pode te picar. Mas não saia correndo do oceano. Suas chances de ser ferido por uma picada da caravela portuguesa são muito pequenas. No entanto, se você for picado, os efeitos colaterais não são nada legais, com vergões, cólicas, frequência cardíaca elevada e dor de estômago. Embora você não queira chegar perto dessas criaturas compridas, elas com certeza são bonitas de ver. Olha todas essas cores! O Shastasaurus é o maior réptil marinho que já existiu. Esses predadores viveram durante o período Triássico Superior, há cerca de 210 milhões de anos. Esses gigantes incríveis podiam atingir comprimentos de até 21 metros e pesar mais de 75 toneladas. Isso tornava o Shastasaurus tão pesado quanto uma baleia azul. Se você pudesse colocar essa criatura na vertical, ficaria da altura de um prédio de 7 andares. Apesar das aparências, ele era bem magro para seu tamanho. Sua caixa torácica tinha apenas 2 metros de diâmetro. Você deve pensar que esse grandalhão vivia comendo outros dinossauros, mas esse não é o caso. Este réptil sobrevivia com uma dieta que consistia em pequenos peixes e cefalópodes, como polvos e lulas.
O Albertonectes é um representante incrível da ordem Plesiosauria, o que significa que esse réptil marinho tinha uma cabeça pequena e um pescoço incrivelmente longo e grandes membros parecidos com nadadeiras, que o ajudavam a se deslocar pelas águas. Essas criaturas ocupavam os mares da América do Norte de 76 a 70 milhões de anos atrás. O comprimento desse monstro marinho podia chegar a 11,5 metros, com o pescoço equivalente a 7 metros desse comprimento. O pescoço dele foi um verdadeiro recordista. Havia 76 ossos gigantescos nele. Nenhum outro animal conhecido pela humanidade teve tantas vértebras no pescoço. Os cientistas não sabem ao certo porque eles precisavam de um pescoço tão comprido. Pode ser que o utilizavam para coletar mariscos do fundo do mar, ou talvez para capturar suas principais presas, como peixes e lulas. Esse réptil aquático também tinha gastrólitos no estômago. Alguns deles tinham até 14 centímetros de diâmetro. O Tilossauro pertencia à família dos Mosasauros. Ele dominou os mares rasos da América do Norte há cerca de 85 a 80 milhões de anos. E era um predador enorme, com os maiores representantes atingindo 13 metros de comprimento. Tinha um corpo hidrodinâmico estreito, com uma cabeça forte e chata, que usava para bater e tontear suas presas. Seu corpo era equipado com nadadeiras ágeis e uma longa cauda com uma nadadeira manobrável. O Tilossauro era carnívoro e sua dieta incluía não apenas peixes, tartarugas e pequenos tubarões, mas também outros mosassauros, plesiosauros e aves que não voavam. Conheça o Oftalmossauro. Esse réptil pré-histórico viveu durante o período Jurássico Superior, pelos oceanos de todo o mundo. Ele pesava algo em torno de 2,722 quilos e atingia aproximadamente 4,9 metros de comprimento. De acordo com o newdinosaurs.com, é quase o mesmo comprimento da baleia beluga que existe hoje. É uma pena que esses caras tenham sido extintos antes que tivéssemos a chance de vê-los, né? Seus olhos arregalados pareciam de desenho animado e suas características parecidas com os golfinhos eram muito fofas. É claro que o Oftalmossauro evoluiu ao longo do tempo e se tornou o atual oftalmologista. Não, isso é mentira. Estou só te testando, hein? O Mosassauro é um predador verdadeiramente gigantesco que dominou os mares de todo o mundo há cerca de 66 milhões de anos. De acordo com evidências fósseis, alguns deles podem ter mais de 15 metros de comprimento. Esse fato o torna o maior carnívoro marinho do seu tempo. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre essa criatura era sua cabeça parecida com a de um crocodilo, literalmente cheia de centenas de dentes afiados, perfeitamente organizados em 2 fileiras em ambas as mandíbulas. O fato é que era bastante desafiador para o Mosassauro pegar suas presas na água. Por isso ele tinha todos esses dentes, além de algo especial: dentes pteriogoides fixados nos ossos do céu da boca. Isso tornava a caça e a apreensão de suas presas muito mais fácil. O Styxosaurus pertencia à família Plesiosauria e viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 85 a 70 milhões de anos. À primeira vista, você pode confundir esse dinossauro com uma serpente marinha, e seria um erro compreensível. Os Styxosaurus tinham cerca de 10,6 metros de comprimento, mas mais de 4,8 metros contemplavam apenas o seu longo pescoço de cobra. Eles tinham um corpo comparativamente pequeno e pesavam aproximadamente 4 toneladas. Suas bocas eram cheias de dentes em forma de cone afiados que usavam para pescar. Eles não precisavam mastigar suas presas graças às 200 pequenas pedras chamadas gastrólitos em suas barrigas, que provavelmente ajudavam na digestão. Ao mesmo tempo, alguns cientistas acreditam que o Styxosaurus usava essas pedras para mergulhar no fundo do oceano em busca de tipos específicos de peixes. Para mim ele lembra um pouco o monstro do Lago Ness, né? O peixe mão vermelho da Tasmânia. Quer cumprimentar essa criatura marinha? Bem, estenda sua nadadeira, quero dizer, sua mão. Esse carinha não nada como um peixe. Ele anda e usa as mãos parecidas com nadadeiras para passear pelo fundo do oceano. Esse andarilho das profundezas é muito incomodado por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-lo para casa como animal de estimação. Acho que é melhor apenas dar só um oi e seguir nadando. A lula vampira. O nome da espécie é Vampiroteutes infernalis, que se traduz como lula vampira do inferno. Ah, sim, ela quer aterrorizar todos com seu nome, sua cor vermelha escura, seus espinhos na parte inferior e o fato assustador de que basicamente pode se virar do avesso. O animal adora dar um bom show, mas é tão inofensivo quanto um gatinho para os humanos. É como se o Drácula o assustasse, mas não tivesse as presas sugadoras de sangue. A lula vampira se alimenta de partículas de alimentos oriundas de plantas e matéria animal que flutuam perto da superfície do oceano.
Como não é predadora, precisa de boas estratégias defensivas e seu visual vampírico ajuda a afastar grandes criaturas que querem comê-la. Virar-se do avesso é um mecanismo de defesa, já que as áreas pontiagudas na pele interna são mais intimidantes. O animal também dispara uma substância que não tem cor, mas é cheia de partículas bioluminescentes para distrair os predadores. A vaquita. Viajar de barco na costa do México parece ser o cenário das férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada. Espere, o quê? A vaquita não é perigosa, mas não espere que ela fique para cumprimentar ou dar autógrafos, afinal é incrivelmente tímida. Esta vaquinha, que é o que significa o nome em espanhol, é um pequeno mamífero marinho. Com essas manchas pretas ao redor dos olhos, para mim ela parece mais um panda marinho. Ver uma dessas deve fazer você se sentir muito especial. O animal corre risco de extinção, principalmente porque é pego acidentalmente nas redes de pesca. Estima-se que restem apenas 10 deles na natureza. O dragão azul. Esta pequena criatura parece algo saído de um filme de fantasia infantil. Seu nome científico é Glaucus atlânticus. É um animal que pode ser encontrado em muitos lugares nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. É uma espécie de molusco e só cresce até cerca de 3 centímetros de comprimento. O que se acha que são as costas dele é na verdade a barriga brilhante. Ele flutua normalmente de costas para que suas cores azuis o ajudem a se camuflar com as ondas da água. O dragão azul não é apenas bonito, como também é inteligente. Ele costuma devorar as caravelas portuguesas, também conhecidas como Physalia physalis, e guarda as células urticantes delas para usar depois, ou seja, roubando os mecanismos de defesa das presas. Quando o dragão azul é ameaçado, libera aquelas células urticantes que armazenou, direcionando-as para o inimigo para atingi-lo com mais força do que a caravela portuguesa conseguiria. Como pode armazenar uma enorme quantidade de células urticantes, ele pode ser uma ameaça para os seres humanos. Então, se encontrar um, não o pegue. É melhor admirá-lo à distância. O peixe olho de barril. Se você sempre quis ter a visão de raio-x do super-homem, observar o peixe olho de barril o fará sentir que ganhou este poder em algum momento da sua vida, mesmo sem perceber. O olho de barril tem uma cabeça transparente, que permite ver os olhos e o cérebro dele por dentro. Essa criatura magnífica vive no fundo do mar, no nível mais baixo do oceano, onde bichos estranhos vagam em temperaturas quase congelantes e escuridão constante. Eles estão expostos à pressão da água, que é quase 1000 vezes maior que a da superfície. Se a ideia do mar profundo dá um arrepio na espinha, fique atento para aprender sobre outras de suas criaturas mais tarde. O peixe olho de barril pode ser encontrado nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Você pode estar se perguntando, por que um peixe teria a cabeça transparente? E essa seria uma pergunta justa. Desde que a espécie foi descoberta, em 1939, acreditava-se que os olhos eram ajustados para ver em frente e não podiam se mover. Então era presumido que o animal tinha visão de túnel. Os cientistas Bruce Robinson e Kim Reisenbichler, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, descobriram recentemente que o peixe pode mover os olhos verticalmente para ver atrás do topo da sua cabeça translúcida, percebendo assim se há predadores ou presas nas proximidades. Isso também permite que entre mais luz para que ele possa detectar melhor as presas. Acredita-se que o peixe olho de barril coma medusas e pequenas espécies de peixes. Se você mergulhar no oceano à noite, pode ter sorte o suficiente para ver esse tipo de anêmona que floresce no escuro. Mas certifique-se de ser rápido, porque assim que você ligar sua lanterna para dar uma boa olhada, ele retrairá os tubos. O tubarão-baleia não é o maior tubarão conhecido pelos humanos. Se todas as espécies de tubarões fossem um reino, o megalodonte pré-histórico seria o chefão dos mares. Ele percorreu os oceanos há muito tempo, cerca de 15,9 a 2,6 milhões de anos atrás, entre o início das eras do Mioceno e o final do Plioceno. Embora esteja extinto há muito tempo, as pessoas ainda ficam surpresas ao aprender sobre essas gigantescas feras marinhas. O megalodonte podia atingir de 14 a 18 metros de comprimento, com mandíbulas de mais de 1,80 m de largura. O fóssil encontrado de um dente que pertenceu a um megalodonte mediu 18 centímetros. Nem é preciso dizer o tamanho da minha felicidade por esses caras estarem extintos há muito tempo, mas ainda há alguns aventureiros esperando encontrar esse monstro um dia. O polvo dumbo. Esta criatura adorável, ou assustadora, ou como você preferir, é oficialmente chamada de Grimpoteuthis. O nome informal é uma homenagem ao personagem da Disney.
Embora o dumbo, o elefante, não o polvo, tenha sido alvo de gozações por suas orelhas grandes, é muito improvável que esse adorável animal seja provocado por seus vizinhos aquáticos. Trata-se do polvo que vive nas maiores profundezas do oceano, e você sabe como esse lugar é assustador. Ele tem apenas cerca de 20 centímetros de altura e passa os dias pairando pouco acima do fundo do mar, comendo caracóis, minhocas e outros alimentos que encontra nas correntes ou nas aberturas oceânicas das redondezas. Existem mais de 15 espécies de polvo-dumbo e todas têm diferenças de altura, cor e partes do corpo. Se você não se cansa de ver animais estranhos, ficará feliz em saber que o fundo dos oceanos mal foi explorado pelos humanos. Então fique de olho. É provável que mais alguns fascinantes sejam descobertos nas profundezas do mar no futuro. O anjo do mar. Essa criatura pode parecer muito fofa, mas a dieta dela está longe de ser à base de raios de sol e pirulitos. Sua comida favorita são as borboletas do mar. O animal prepara armadilhas de muco para elas e espera para a emboscada. O camarão de manchas brancas de anêmona. Este animal é minúsculo, com apenas 1 centímetro de comprimento. Também é conhecido como camarão sexy por causa de seu comportamento peculiar. Quando agitado, levanta a cauda acima da cabeça e faz uma dancinha. Os mergulhadores também dizem que ele pula rapidamente em suas mãos e as limpa. O caranguejo dos coqueiros. Esse carinha pode parecer bem assustador, especialmente quando o sol se põe. Ele tem cerca de 90 centímetros de comprimento e é como um caranguejo eremita autorizado a crescer muito. A comida preferida dele é o coco, mas também pode caçar lagartos e até pássaros grandes. A falsa moreia marrom é uma criatura esbelta e longa que ainda é um mistério para os cientistas marinhos. Ela tem 1,20 m de comprimento e pelo menos 750 ossos na coluna, muito mais do que qualquer outro animal do mundo. A pluma do mar tem 2,20 m de comprimento e divide-se em muitas variedades, mas a maioria se parece com uma caneta ou uma pena. A semelhança é ainda mais marcante quando o animal tem um bulbo cheio de água que o prende ao chão. O verme tapete persa parece mesmo um tapete, apesar de ser muito pequeno se comparado. Tem apenas 10 centímetros de comprimento. Pode se tornar tanto macho quanto fêmea e não acasala com outros plateumintos. Em vez disso, luta contra eles pelo direito de garantir a posteridade. O caramujo língua de flamingo é adorado pelos turistas por causa de suas cores bonitas, o que lhe dá uma aparência de concha. Mas, na verdade, a concha é bastante opaca e escondida sob tecidos macios coloridos. O animal come as partes mais macias e tóxicas dos corais e armazena suas toxinas para se proteger.